Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz André e esse é o último vídeo da nossa série com 4 vídeos, onde a gente está conversando sobre por que registrar marca, qual é o motivo, qual é a vantagem de registrar marca, por que eu devo investir o meu capital nisso. Bom, nesse último vídeo nós vamos falar sobre uma palavrinha que resume bastante esse motivo que a gente quer apresentar, que é patrimônio. Muita gente procura registrar marca para garantir o seu patrimônio. Vamos entender melhor o que é isso. O que é o patrimônio? Todos nós temos um patrimônio, alguns mais, outros menos, né? Mas todos nós temos um patrimônio, que é a soma dos seus bens materiais, carros, imóveis, empresas, enfim. E as empresas que fazem parte do nosso patrimônio, elas também têm um patrimônio. No caso, os imóveis da empresa, os veículos da empresa, os equipamentos, maquinário, enfim. Só que esse patrimônio não é constituído só de bens tangíveis, de bens concretos, vamos dizer assim. Ele também é constituído por bens intangíveis, bens invisíveis, bens imateriais. Como, por exemplo, uma empresa, o que é um bem intangível de uma empresa? A tecnologia que aquela empresa desenvolveu, por exemplo, todo o conhecimento acumulado, know-how que ela tem em relação, que o diferencia da concorrência, aquilo ali é um patrimônio também. As pessoas que compõem a empresa, o time daquela empresa, né, ele também é considerado um patrimônio intangível. E, na minha opinião, o principal deles, a marca. A marca, na minha opinião, é o bem mais valioso que existe no negócio. Tem negócios que que exceção que não usam, não se diferenciam tanto pela marca, mas na maioria esmagadora dos casos, toda empresa tem uma marca e a marca é que agrega todo aquele valor, né, todo aquele diferencial e sem dúvida ela é o patrimônio mais valioso das empresas, tá certo? Para você ter ideia, tem empresas cujo o patrimônio intangível vale muito mais do que o patrimônio tangível. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, esse ano de 2015, a marca avaliada como mais valiosa do mundo, que foi a marca Apple, né, pela Interbrands, que foi a quem avaliou, ela vale um pouco mais de 120 bilhões de dólares. Tem noção do que é isso? É muito dinheiro. Então nós estamos falando, óbvio, da marca mais valiosa do mundo. Mas eu estou dando esse exemplo para lhe dizer que o quanto é importante, o quanto é valioso esse bem que é um bem intangível, que ele faz parte do negócio. Muitos empresários não enxergam isso, principalmente aqueles que estão começando. Eles como ainda não divulgaram a marca, como não criaram aquela reputação, eles não têm muito essa noção, né? Mas quem tem um pouco de visão de futuro já percebe isso, que a marca, mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar o bem mais valioso do seu negócio. E esse patrimônio você pode fazer muitas coisas com ele. Eu posso vender o meu patrimônio, no caso, vamos falar especificamente da marca, que é o que nos interessa. Eu posso vender a marca, por exemplo, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. Eu posso licenciar a marca, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior também. Eu posso, por exemplo, dar de garantia em alguma operação de crédito uma marca. Isso não é tão comum, mas é possível, já vi até alguns bancos fazerem isso. Mas em operações particulares, por exemplo, de empréstimo, você pode, em vez de dar de garantia uma garantia real, que é um imóvel ou algum outro bem material, você pode dar a marca da empresa. Em alguns casos, isso traz vantagem ali, traz uma facilidade para o negócio. Então, é possível fazer isso também. Você pode penhorar essa marca, por exemplo. Eu já vi isso acontecer em processos judiciais. Já vi, por exemplo, tem uma empresa que eu conheço, que é até uma empresa famosa, que ela faliu e o juiz determinou que fosse avaliado as marcas da empresa, que a empresa tinha registrado em seu nome, e a partir dessa avaliação que ela fosse colocada em asta pública, né, fosse penhorada, leiloada, para que aquele valor servisse para a quitação dos débitos que existiam com os credores da empresa que foi à falência. Então isso também é possível. Uma marca pode ser, por exemplo, herdada, que se ela está lá no nome da empresa, você herda a empresa, por tabela você está herdando a marca, que é um patrimônio da empresa. Então, como eu disse, é um patrimônio muito valioso que você soma ali aos seus bens e pode transacionar de várias formas. Agora, onde é que eu quero chegar? Isso só é possível
de se fazer esse tipo de transação, ou de pelo menos fazer isso com uma certa segurança, se você tiver o registro no seu nome, ou no nome de quem interessa, né? Então, eu não posso vender algo que está registrado no nome de outra pessoa, ou que não está registrado. Então, essa operação ela pode até acontecer, mas ela não vai ter segurança jurídica, ela pode a qualquer momento ser questionada e gerar problemas futuros. Deixa eu te contar pelo menos 3 exemplos que vão te ajudar a entender melhor o que é isso na prática, o que é que eu quero dizer com isso na prática. Eu, por exemplo, já atendi um cliente que ele estava interessado em comprar 40% das cotas de uma empresa do ramo de turismo, e o interesse dele em comprar essa empresa era principalmente porque ele sabia a empresa estava passando por uma certa dificuldade financeira e ele tinha capital para tirar a empresa daquela dificuldade, e era uma empresa muito antiga, uma empresa que tinha um nome muito forte, muito consolidado no mercado. Então o interesse dele era resolver aquele problema financeiro pontual injetando capital e alavancar a empresa para um outro resultado, porque ela tinha um nome muito forte. E inclusive ele queria fazer uma expansão nacional da marca, ele queria transformar aquela marca que era forte ali naquela região e levá-la para transformar numa marca nacional. E aí ele me procurou porque ele queria a minha opinião como especialista, se aquela marca estava devidamente registrada, se aquilo que ele estava querendo comprar de fato pertencia à empresa. E aí eu verifiquei que havia um registro de marca, sim, a empresa tinha registrado a marca. Até aí tudo bem, né? Ela tinha contratado uma pessoa para fazer isso para ela, só que eu percebi uma pequena falha no trabalho daquele colega, que ele deixou passar uma empresa com um nome muito parecido com o dela, praticamente igual, na verdade era igual, não só mudava a logomarca. Era uma empresa de outro estado, uma empresa de São Paulo, e essa empresa de São Paulo também tinha solicitado o registro e o registro também tinha sido aprovado. André, peraí, não entendi nada. 2 empresas com o mesmo nome registradas pelo INPI, isso pode? Bom, na prática isso não pode, mas deixa eu te falar que isso costuma às vezes acontecer, erros acontecem, o INPI ele erra muito, tá certo? E nesse caso ele permitiu que essa segunda empresa conseguisse o registro. E por que eu digo que foi a falha do colega? Porque existe um procedimento que você faz que chama oposição, que você ataca aquele processo para evitar, para chamar a atenção. O INPI não conceda aquele registro, isso não foi feito. E os prazos para corrigir aquele erro já tinham passado, então aquele ato ele não podia mais ser refeito, e a empresa de São Paulo também passou a ter direito sobre a marca. Isso é meio esquisito, mas é só te mostrando o seguinte: aquela marca tinha um problema que envolvia. E aí o que aconteceu foi que o meu cliente acabou desistindo do negócio, porque viu que, poxa, o mercado de São Paulo é um dos principais mercados no ponto de vista nacional, então eu vou entrar com uma marca com aquele problema, uma solução muito complicada. Então ele acabou desistindo e surgiu outra oportunidade, enfim. E aí se coloca no lugar desse empresário que perdeu o negócio, né? Deixou de ter um sócio injetando capital na empresa porque tinha algum problema ali na hora do registro da marca. No caso dele até tinha registrado, mas não foi feito da maneira correta. Esse é um exemplo que ajuda a entender esse patrimônio que ele achava que tinha, que estava prestes a vender, acabou não se finalizando a negociação por conta disso. Um outro exemplo é 2 sócios de um laboratório, um sócio e uma sócia. A sócia me procurou muito insatisfeita, eles tinham brigado, rompido. Segundo ela, o sócio tinha passado a perna nela, tomou a empresa, ele que tinha as senhas, os acessos, não deixou mais ela entrar, acessar nenhum documento, enfim. Jogou ela de escanteio no negócio, e ela que tinha, segundo ela, feito o maior investimento, ela que tinha criado a marca, tinha idealizado tudo, e aí ela queria judicializar a disputa, cobrar a parte dela que era de direito. Mas o principal interesse dela era na marca, ela queria dar um jeito, e foi o que ela me pediu: André, eu quero dar um jeito de ficar com marca, de eu poder montar o meu laboratório, lá fazer de novo investimento, mas o nome que eu já consolidei no mercado, eu quero que fique comigo e não com ele. E aí eu fiz uma análise, ok, vamos com calma, vamos por partes. E aí a primeira coisa que eu verifiquei a marca não estava registrada por eles.
Então, nem a empresa não tinha nenhum documento que dissesse a empresa é dona da marca tal, não existia isso. E, na verdade, era um pouco pior. Já existia uma outra empresa, se eu não me engano era no Mato Grosso, não lembro ao certo, mas num outro estado, com a marca igual, registrado. Ou seja, eles estavam brigando por algo que não pertencia a eles, que pertencia a outra pessoa. Eles estavam brigando, na verdade, era por um pepino, né? Porque aquela empresa podia estar, a qualquer momento, processar qualquer um dos dois. Então, veja como mudou completamente a situação. Ela achava que tinha um patrimônio, estava querendo brigar na justiça por esse patrimônio, mas não é bem assim, né? Ela até pode brigar, mas ela vai saber que ela está brigando por algo que vai ser até mais problemático para ela no futuro, né? E terceiro e último exemplo é o caso de empresas que estão passando por reestruturação na governança corporativa. A gente, principalmente empresas grandes, passam por isso, reestruturação de sócios, consultorias que vão lá e vão definir melhor a governança, qual é o limite de poder de cada um, e muitas vezes esses processos de governança eles fazem redefinições de patrimônio, né? Criam holdings que vão administrar o patrimônio da empresa, que vai ser dono da marca tal, dividem a empresa, essas filiais ficam com a empresa tal, essas ficam com sócio tal, essas com sócio tal, essas vão ficar com o herdeiro, enfim. E aí, em um desses processos, eu fui consultado, a empresa estava justamente nesse processo de lotear, de fatiar quem fica com o quê, e a marca tinha sido decidida que ficaria com o fundador da empresa. Ele ia criar uma holding e ele ia ser o dono da marca. Só que quando eu fui verificar, o registro estava feito, a marca era registrada, tá certo? Mas esse registro tinha sido feito em nome de uma empresa que era de outro sócio. Então aquele sócio que era o sócio minoritário era que de fato era o dono da marca. Então, nesse caso aí estava mais fácil de resolver, bastava haver uma transferência, um documento que transfere dessa empresa para essa, mas era importante que isso fosse feito. Imagine, por exemplo, que o fundador, que no acordo que foi feito entre os acionistas era o verdadeiro dono da marca, se ele falecesse e aquele acordo não fosse honrado pelo sócio minoritário, ele era o dono da marca, como é que ia resolver isso? Ia ser um problema. Então, que bom que isso foi detectado e aí foi solucionado e transferido para o verdadeiro dono da marca. Então, são situações que eu quero lhe mostrar que a ausência de um registro ou um registro mal feito complica o usufruto do seu patrimônio, tá certo? Então, era isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, fique à vontade, a gente vai ter o maior prazer em responder. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilha com seus amigos, com seus colegas, com seus clientes, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.